Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, para que através do Espírito Santo nós venhamos ter entendimento da palavra do Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra, que Teu Espírito possa nos conduzir ao entendimento. Nos ensina, Senhor, esta manhã. Senhor, que Teu Espírito nos conduza, para que nosso coração possa ser aberto para a Tua palavra, Senhor, ser escrita na tábua do nosso coração. Pai, que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos já dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, para que a gente possa estar diante do Senhor, irmãos, nós devemos ter temor do Senhor. Devemos temer a sua palavra. Devemos ser homens e mulheres obedientes ao que o Senhor traz em sua palavra. Irmãos, não tem como nós estarmos participando de uma igreja sem temor e tremor de Deus. Não tem como, irmãos, porque vamos ser umas pessoas que não vamos dar valor às coisas que o Senhor ordena em sua palavra. A sua igreja, a ceia do Senhor, o casamento, o batismo. A gente vai ser irreverente, não vai dar atenção devida àquela ordenança do Senhor. Então, nós devemos pedir a Deus que nos dê temor de sua palavra, que nos dê sabedoria para se debruçar nesta palavra de Deus e pedir pela ação do Espírito Santo para que venha nos trazer entendimento, irmãos. Por que é necessário isso, irmãos? Para que a gente não venha cair, irmãos, em irreverência, irmãos. Para que a gente não perca o temor de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, irmãos. As pessoas não vão ter mais amor pelo outro. Nós já estamos vivendo este tempo, irmãos. Não existe mais um amor, um afeto, um se preocupar com um irmão, ou se preocupar com uma pessoa aí de fora da igreja, que esteja passando necessidade. Você não vê mais pessoas que se debrucem em querer ajudar, contribuir. Você não vê, é difícil, irmãos. E quando acontece, porque querem algo por detrás. Então, o amor está esfriando, irmãos. O amor está acabando a cada dia. Nós vamos ver coisas que vão, se não tivermos alicerçados em Cristo, vamos se escandalizar, irmãos. Dentro da igreja e fora da igreja. E principalmente, irmãos, dentro da igreja. Onde muitas vezes nós colocamos confiança em homens, muitas vezes colocamos confiança em uma religião e muitas vezes nos decepcionamos por causa de quê? A falta de amor, a falta de carinho, a falta de afeto, a falta de se preocupar com o irmão. E isso traz muitas
muitas vezes escândalos, a qual nós estamos vendo hoje em dia. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: haverá muitos falsos profetas. Ele diz, e eles farão milagres, prodígios, que se fosse possível, enganariam muitos, né? E afastariam muitos da verdade, né? E o Senhor diz até que Ele iria diminuir os tempos para que essas pessoas não caiam no engano. Olha o amor de Deus. Ao fato de se levantar muitas coisas aí, muitos falsos se levantando, mas Deus ainda preserva a sua igreja. Ele ia reduzir os tempos para que não pessoas caiam mais em enganos, né? Então, irmãos, o que hoje nós devemos pedir a Deus é o temor a Deus. É estar ali, irmãos, submetido à sua palavra, irmãos. Não sair disso, porque nós somos propícios, irmãos, a se desviar. Somos fáceis. Muitas coisas brilham diante de nós e nós, às vezes, deixamos este brilho invadir o nosso coração, né? E muitas coisas com aparência de coisa boa, né? E por detrás tem algo maligno. Então devemos suplicar a Deus para que Ele nos dê temor do Senhor, temor da sua palavra, pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar no Espírito, irmãos, para que a gente possa discernir os Espíritos que se apresentam diante de nós, né? Então tudo isso, irmãos, nós vamos ter como é que nós vamos ter um discernimento espiritual? Como é que nós vamos ter amor pelos nossos irmãos, pela igreja, amor pelo próximo, se nós não tivermos temor de Deus, se nós não formos obedientes à sua palavra? Não tem como produzir isso, porque a sua carne não vai produzir o temor a Deus, a sua carne não vai produzir a obediência a Deus. Então, irmãos, devemos se submeter a Deus. Amém. Devemos nos submeter a Deus. Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Aleluia. Fugirá. Glória a Deus. Então, irmãos, cada dia mais, irmãos, que está se aproximando aí, irmãos, a consumação dos tempos, nós devemos nos vigiar. É o que Paulo diz, mas examine-se. Examine-se. Nós devemos estar examinando a nossa vida, constante, irmãos. Eu fui nascer, examinei, está tudo bem, mas amanhã eu paro de examinar. Não. O crente tem que estar vigilante, atento. Jesus disse: orai e vigiai, para que não venha cair em tentação, né? Jesus estava preparando aqueles discípulos para algo que iria acontecer ali, orai e vigiai. O Senhor ia lá, ia orar, quando voltava e estava dormindo: vocês estão dormindo? Eu não mandei vocês orarem e vigiarem, porque aquilo que ia acontecer com Cristo poderia escandalizar aqueles irmãos, os irmãos iam embora. Então o Senhor mandou: se prepare para o que vai acontecer. Então hoje é um tempo que nós temos que estar sim, irmãos, se preparando para o que vai se levantar, irmãos. A nossa vida santificada no Senhor, buscando o Senhor a todo momento, meditando em sua palavra, porque não há conselho fora da palavra de Deus para o crente. Não existe, irmãos. Antes andávamos em conselho do mundo, de amigos, de conhecidos, de parentes, mas hoje que conhecemos a verdade, o conselho do crente é a palavra de Deus, irmãos. É nela que nós devemos estar alicerçados. O nosso irmão Mateus vai começar uma família. O que é que ele tem que fazer de fundamental? É arrumar um trabalho? É ter um carro, uma casa, uma estrutura física? Não, irmão, isso tudo é palha. O fundamental é basear a sua família na palavra de Deus. É iniciar a estrutura da sua família na palavra. A palavra tem que ser as pedrinhas que vai começar a alicerçar a sua casa, para que quando vier a tempestade, a chuva, a ventania, ela bater nesta casa e não sair do lugar, porque ela está alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus. Então esse é o caminho do crente, é a palavra. É isso que nos dá vida, que nos dá força para suportar as aflições, né? Sabemos agora, até agora nós sabemos, mas daqui a 10 minutos nós não sabemos o que pode acontecer. Mas se sua vida não estiver alicerçada,
você vai sair estrambelhado, buscando coisas que não é para um crente buscar, em vez de dobrar o seu joelho e buscar o Senhor. Amém. Então, irmão, para isso nós devemos nos alicerçar na verdade. Glória a Deus. E aqui, irmãos, vamos entrar no texto, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. O apóstolo Paulo vem nos mostrar, irmãos, a origem da ceia do Senhor. Aleluia. Qual é a origem da ceia do Senhor? Será que foi as denominações que fizeram a ceia? Será que foram homens que deram a ceia para que nós venhamos estar praticando? Paulo aqui, irmãos, através desses versículos, vem nos dizer qual foi a origem, da onde veio, quem ordenou, quem mandou. E aqui nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor. Esta mensagem é fundamental, irmãos, porque eu recebi do Senhor. Paulo está inclinando, está apontando da onde foi o direcionamento da ceia para a igreja. A ceia não foi ideias de homens, de denominações, não. O próprio Senhor Jesus Cristo criou, edificou a ceia do Senhor para dar à sua igreja através dos seus santos. Então Paulo vem dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso também é fundamental, irmãos. Aqueles que trazem algo para nós, devemos entender da onde está vindo, qual foi a procedência daquilo que aquela pessoa trouxe para nós. Paulo disse que ele recebeu de Cristo e trouxe à igreja. Isto é um conselho para cada um de nós. Onde vem o seu conselho? De onde vem o seu direcionamento? Paulo diz, Cristo, Ele me deu e eu trouxe à igreja. O que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Agora, por que o Senhor deu a ceia à igreja? Revelou ao seu santo, e o seu santo trouxe a igreja. Qual foi o fundamento disso? Por quê? A palavra de Deus vem nos dizer. Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Olha a edificação da ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A ceia, irmãos, direciona para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós venhamos lembrar do que Cristo fez, irmãos. Lembrar até aquele dia que Ele virá nos buscar. Até este dia nós iremos participar da ceia do Senhor como lembrança, como memorial do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que toda vez que nós viemos nos ajuntar para tomar o cálice do suco e beber e comer o pão, nós viemos lembrar do corpo e do sangue de Cristo, a qual foi derramado naquela cruz, foi rasgado naquela cruz por nós. Isso nos traz a lembrança o quanto o Senhor nos amou, irmãos. O quanto o Senhor teve amor por cada um de nós. O quanto Ele se doou por cada um de nós. A carne dele foi rasgada, irmãos. Literalmente rasgada. O sangue foi derramado. Isso por amor de muitos, irmãos. Por amor. Por amor de muitos. Então a ceia do Senhor vem nos trazer a lembrança. Nos leva a recordar. Nos leva a olhar como a ceia como um memorial de Cristo, irmãos. Então eu tenho que ter temor e tremor para se apresentar na ceia do Senhor. Eu não posso estar aqui de qualquer jeito, irmãos. Eu não posso chegar aqui da minha maneira. Não. Eu tenho que chegar à mesa do Senhor com tremor e temor, porque isto representa o Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz a lembrança de Cristo, irmãos. O que Ele fez por nós. Então eu tenho que ter temor da
posso ser irreverente. Aleluia. Eu não posso ser irreverente. Eu não posso tratar a ceia do Senhor de qualquer maneira. Eu não posso tratar o batismo de qualquer maneira. Não, irmãos. Eu não posso me achegar na igreja do Senhor de qualquer maneira. Eu tenho que ter temor de Deus. Eu tenho que ser submisso ao que Ele me deu. Né? E isso nos traz, irmãos, um pensamento para que nós venhamos analisar a nossa vida, irmãos. Isso nos traz a recordar como está a minha trajetória com o Senhor. O que eu estou fazendo na igreja de Cristo? Qual é o meu papel na igreja do Senhor? O que o Senhor requer de mim? Eu que muitas vezes eu não tenho uma sabedoria, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas o Senhor me colocou ali por um propósito. Eu não estou ali de qualquer jeito, não. Ele me trouxe para a igreja dele. Então nós devemos nos questionar e perguntar a Deus: Senhor, qual é o meu papel ali naquela igreja? O que é que o Senhor quer de mim ali, Senhor? Fala ao meu coração, para que o Senhor venha direcionar a sua posição, irmãos. Você pode ser um homem de oração, você pode ser uma mulher de oração, um servo de intercessão, um servo que foi chamado para pregar a palavra, para cantar um louvor. Todos têm uma posição na igreja. Então requer que nós venhamos ter sede de querer saber: Senhor, fala no meu coração, qual é a minha posição? Às vezes eu não posso ter uma sabedoria de chegar aqui e pregar uma palavra da melhor forma possível, mas eu posso estar ali sentado: Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa o teu santo. Senhor, me agrada de estar aqui na presença do Senhor. Senhor, abençoa, derrama a tua graça. Eu posso estar ali intercedendo, irmão. É o seu papel, interceder. Então, irmãos, devemos analisar o que foi que o Senhor nos chamou. E agora, irmãos, vamos continuar a caminhar. Aqui a ceia do Senhor também serve para anunciar. A ceia, o que os irmãos irão fazer daqui a pouco, anuncia algo, fala, inclina, mostra, né? O anúncio da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, proclamarás. Olha a importância da ceia. Você está aqui proclamando, irmãos. Você está falando algo. Você está inclinando a algo. Você está mostrando algo. Você proclama. Todas as vezes que nós levantarmos o pão, levantarmos o cálice, nós proclamamos. Viramos anunciadores. Viramos pregadores. Toda a igreja prega neste momento. O pastor fica de lado para a igreja proclamar, anunciar, falar. Falar o quê? Anunciar o quê? A morte do Senhor até que Ele venha, irmãos. Este ato proclama a morte do Senhor até que Ele venha. E o Senhor morreu por quê? Para que o Senhor morreu? Ele deu a vida dele na cruz para dar vida, e vida com abundância. E neste momento você proclama: o Senhor morreu para dar vida. O Senhor morreu para ressuscitar os mortos. O Senhor morreu para dar vida e vida com abundância. Neste momento, toda a igreja proclama Cristo. E ao fato de todos proclamarem, o que acontece? Edificação à igreja, irmãos. A igreja é edificada neste momento, porque todos conhecem o que é que a ceia traz para a igreja. O que é que a ceia inclina? O que é que a ceia mostra? A morte de Cristo. E nós sabemos que a vida só vem pela morte de Cristo. A vida verdadeira é a vida lavada pelo sangue de Cristo. E neste momento você vira um pregador. Hoje você anuncia a morte do Senhor. E este ato nós iremos fazer até o dia da volta do Senhor. Ali não vamos precisar mais de ceiar, porque estaremos na mesa junto com o nosso Senhor, ceando com Ele. Mas até lá, irmãos, nós temos o trabalho de anunciar ao Senhor através da ceia do Senhor. Irmãos, nós devemos ser maduros para entender, irmãos, que nós
podemos ser edificados, sim, se entendermos a ceia do Senhor, mas também podemos, irmãos, ser destruídos. Podemos também ser, vamos dizer, sugados. Podemos ser diminuídos se nós não entendermos a ceia do Senhor. Se nós não tivermos o foco principal da ceia do Senhor, nós podemos ser destruídos. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 34. Portanto, qualquer que comer este pão e este cálice do Senhor indignamente, é uma pessoa que não está digna de estar ali naquele lugar. Acontece uma festa, essa festa você tem que ir com blazer, é obrigação você estar ali com blazer, mas você vai com uma roupa comum, e você está naquele meio, e todos estão ali de blazer, mas você não está digno da lei, porque houve uma exigência, né? Houve uma petição, só entra com blazer, mas você está ali dentro com a roupa comum, então você não está adequado àquele lugar, você não está cumprindo com aquela ordem, então você está indignamente, você não está certo de estar ali. Então Paulo diz, esses que estão indignamente será culpado do sangue, do corpo do sangue do Senhor. Mas Paulo vem nos trazer uma solução, irmãos. Paulo vem nos mostrar, calma, tem solução, mas este mais indica outra saída, mas outro caminho. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo nos chama a uma análise, a nos olhar para dentro de nós, contemplar o nosso coração, ver o que é que está sujo, qual é as impurezas que tem ali. Paulo nos chama a dizer assim, limpa tudo, deixa tudo alvo, cristalino, transparente. Examine-se, olhe para dentro de você, analise se não tem alguma falha, algum erro, algo que eu posso limpar para cada dia mais a presença do Senhor se manifestar mais e mais na minha vida. Olhe, veja, mas examine-se. Paulo chama essa atenção para que essas pessoas possam se analisar. Porque aquele que comer e beber indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Isso aqui é importante, irmãos. Paulo diz que aquele que come, ao fato de não se analisar e come e participa da ceia do Senhor, come e bebe, ele está não discernindo o corpo do Senhor. E nós, para a gente entender isso aqui, irmãos, a gente vai ali para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 22. Aí lá do lado aí. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntar na igreja, ouço que há divisões entre vós. E em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós para que os que são aprovados se manifestem. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Devo louvá-los? Eu não os louvo. Estes irmãos de Corinto, irmãos, estava tendo divisão dentro da igreja, irmãos. O amor não era o ponto principal da igreja. Aqui diz que havia divisão entre os irmãos. Aqui diz que uns comiam, outros ficavam com fome, outros se embriagavam, né? Não tinham um preocupar com o irmão, não tinha um analisar e dizer, somos um corpo. O que eu sinto, você sente.
Se eu estou alegre, você está alegre. Se eu estou triste, você está triste. Não tinha, irmãos, um conjunto na igreja. A igreja estava uma loucura ali, irmãos. As pessoas iam para lá para se embriagar. Eles não tinham nem a noção do que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, aponta para o amor entre os irmãos. Amém. Para o amor à igreja, irmãos. Porque Cristo amou a sua igreja. Ele deu a vida dele por sua igreja. Então nós que seguimos o Senhor, devemos amar os nossos irmãos. Assim como Cristo amou a igreja. E ali naquele momento, não estava tendo isso. Por isso que Paulo chama a atenção. Eu vou louvar vocês? Como? Dessa forma? Um desprezando o outro, a divisão, ali tinha um, eu sou de Cefas, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Brigavam, ali tinha uma discussão de línguas ali dentro. Paulo chamava a atenção daqueles irmãos, rapaz, fala isso no máximo 2. Mas esses irmãos não estavam entendendo o corpo do Senhor, e Paulo vem chamando a atenção desses irmãos. Aí, a causa disso tudo, dessa tribulação dentro da igreja, ocasionava o quê? O versículo 30. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos já dormem. Paulo disse que a consequência de você não entender a igreja do Senhor é a fraqueza espiritual, irmãos. É a enfermidade, irmãos. E muitos já partiram no Senhor, porque eles não entendiam. E ao fato de não entender, Deus descia a sua mão sobre a igreja. Deus trazia vários chicotes sobre a igreja. Não pense que isso aqui é coisa do diabo, não, irmãos. Então, o próprio Deus exemplando a igreja, porque esses irmãos não entendiam, irmãos. E o foco principal da igreja, o pilar da igreja é o amor. Se não tiver amor, irmãos, não adianta. Paulo diz, eu posso dar meu corpo para ser queimado. Eu posso pegar meus bens e dar todos aos pobres. Mas se não tiver amor, outras traduções diz caridade, não adianta de nada. Ele diz que é um sino que se bate, não tem zoada. É um sino que não badala, irmãos. O atrito com o ferro não produz o som, né? Se eu não houver amor, eu vou ser algo que não presta para nada. Então Paulo diz, por causa disso, pela desobediência de vocês, por não entender a igreja do Senhor, muitos estão fracos na fé. Muitos estão fracos, Paulo queria dar um alimento sólido àquela igreja, aqueles irmãos estavam querendo beber leite, né? Não entendia as coisas, Paulo querendo dar um alimento sólido para a edificação da igreja. Muitos estão enfermos. Não pense, irmãos, que muitas vezes a enfermidade vem porque Deus derrama, irmãos, por falta de desobediência, por falta de não querer estar na presença do Senhor. Deus, larga a sua mão. E Deus aqui estava exemplando essa igreja, e muitos já dormem. E Paulo diz, porque se julgarmos a nós mesmos, se olharmos para nós, analisarmos, tirarmos nossos erros, não seremos julgados. O ponto principal, analisarmos, olharmos a nossa vida. Irmãos, hoje vivemos num mundo que está de cabeça para baixo, irmãos. E se você que foi chamado por Deus não tomar a posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o que é que vai adiantar diante deste mundo, irmãos? O que é que vai adiantar diante dessa podridão? Pedro diz que Ló se assentava à porta de Sodoma e Gomorra e chorava pela imundície daquele povo. Jó contria o seu coração em ver aquela imundície, né? Ele, vamos dizer que ele intercedia pelo aquele povo, ele entristecia pela imundície daquele povo. Então, se nós não nos analisarmos e ter uma vida santa, ter uma vida reta, uma vida submissa à palavra de Deus, você vai mudar quem? Você vai mudar os seus da sua casa? Como? Porque quando tem uma atitude de você glorificar o Senhor, você derruba tudo, você joga tudo fora. Como? Então, se nós não analisarmos para ser homens de Deus, mulheres de Deus, neste mundo que vivemos, nada vai ser mudado. Temos uma bancada evangélica, mas você vem mudar alguma coisa?
Você vê essas leis aí, eles fazem alguma coisa, porque esses homens já estão comprados, já estão rendidos, é só um ícone dali, bancada evangélica. De quê? Que não bate de frente, não ora, não jejua, não busca o Senhor para que essas leis saiam, caiam, não sejam aprovadas. Então, irmãos, se nós não julgarmos, olharmos para nós, Senhor, eu estou tendo uma vida santa, Senhor, a minha vida glorifica o Senhor, fugir do pecado, fugir daquilo que desagrada a Deus, nós não vamos ter ação para combater o mundo espiritual, irmãos. Eu postei um vídeo no grupo, não sei se os irmãos viram. Um homem que estava preso ali dentro da viatura. Este homem endemoniou. E ali o policial chegou ali, começou a repreender. Ele disse: como você pode me repreender se você faz a minha vontade? Quem é você para me repreender? Você faz a minha vontade. Em 3 dias eu vou estar dentro da sua casa. Um espírito imundo. E esse espírito via o que aquele homem fazia. Porque ele disse: que autoridade você tem para me repreender? Como? Você me repreender? Em 3 dias eu vou estar dentro da sua casa. Se nós não analisarmos a nossa vida, olharmos o que nós estamos fazendo, irmãos, nós não vamos ter força para combater essas coisas, irmãos. A sua família não vai ser liberta. Seus amigos não serão libertos, né? Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Este julgamento a qual nós devemos fazer, irmãos, nos leva para ser direcionado para outro lugar, para outro caminho, para que nós, irmãos, não venhamos ser julgados com o mundo, irmão, porque o mundo já está condenado. O mundo não tem mais jeito, já está condenado, porque ele não crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não, os salvos, os crentes, não entrarão em condenação, irmãos. Não entrarão em juízo. Mas o Senhor vem nos falar que nós devemos analisar para que a mão do Senhor não venha pesar sobre nós. Para que Ele não venha exemplar com o chicote e a vara. Então Ele diz, analise, olhe para você. Para que você não entre em condenação com o mundo, a qual essa condenação você não tem parte. Mas se você insistir, você pode fazer parte. Você pode, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, até no julgamento do Senhor, até na vara, no chicote, o Senhor derrama amor, irmãos. Porque muitas vezes somos desobedientes, muitas vezes Deus está falando, Deus está mostrando, mas nós queremos ir, e às vezes Deus desce a vara, não por maldade, mas por amor, para que a gente possa voltar a Ele. Porque, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando chegar. Então, irmãos, nós devemos entender que a ceia do Senhor também pode ser algo para nos destruir, para nos tirar da presença do Senhor também, se nós não entendermos a ceia do Senhor. Por que eu falo isso, irmãos? Você lembra da igreja de Éfeso? Nós já estudamos isso aqui. A igreja de Éfeso, o que foi que aconteceu com a igreja de Éfeso? Deus destruiu aquela igreja. Deus trouxe condenação sobre aquela igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrependeste, e fazei as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrepender. O que é este candelabro que o Senhor disse? Se aquele povo não se arrepender, Ele iria remover, Ele ia tirar. Nós vamos ver a explicação em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minhas mãos, na mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros que tu viste são as igrejas. Então o Senhor disse à igreja de Éfeso: se vocês não se arrepender, eu retirarei o candelabro. E não existe mais a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso acabou, irmãos.
E o Senhor chamou a atenção dessa igreja, dizendo: ó, lembra-te, portanto, de onde caíste. E o que o Senhor está falando com isso? O 4 diz: ó, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, se não houver amor na igreja, irmãos, estamos perdidos. Vamos ser destruídos. O Senhor irá tirar o candelabro da igreja, irmãos. Como nós vemos hoje aí, muitas igrejas mortas. Não tem mais ação do Espírito Santo, mas sim espíritos imundos conduzem essas igrejas. Igrejas que estão completamente longe do Senhor. E Deus não habita mais nesses lugares, né? Então, devemos nos analisar, irmãos, que o Senhor é o nosso direcionamento. A nossa vida tem que estar alicerçada no Senhor. E para que a gente possa, irmãos, entender mais um pouco, vou apertar mais um pouco os irmãos, a gente vai lá, irmãos, para Salmos, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Este salmo, irmãos, vem nos trazer edificação. Este salmo vem edificar a igreja. Vem mostrar qual é o direcionamento do homem de Deus, da mulher de Deus, do povo de Deus, né? Os salmos aqui dizem, irmãos, Salmos, capítulo 1, versículo 1 em diante, irmãos. Aqui diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Aqui o Salmo vem nos dar 3 direcionamentos: conselho, caminho, e a cadeira dos escarnecedores. O salmista diz que nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos ter aliança com essas coisas, irmãos. Não podemos ter uma vida direcionada ao conselho do ímpio. Não podemos andar no caminho dos pecadores e nem se assentar à cadeira dos escarnecedores. São 3 classes que não estão com Deus. Não tem nada com Deus. Não tem uma ligação com Deus. São pessoas irreverentes que não estão nem aí para a igreja do Senhor. E o salmista diz que aquele que não se associa a estas coisas é abençoado, é feliz, é mais do que feliz. É um homem, uma mulher que é bem-aventurado. Bem-aventurado é um termo mais forte do que a palavra feliz, embora muitas vezes inclua a felicidade. Neste primeiro versículo, nesse primeiro verso, o justo é descrito pelo que ele evita. O abençoado é descrito pelaquilo que ele evita. O que ele evita o quê? O caminho, o conselho do ímpio, o caminho do pecador e a cadeira do escarnecedor. O justo não anda, nem se retém, nem se assenta na roda de ímpios. O justo não segue o conselho do ímpio, nem adota o comportamento ou os pontos de vista deles. Provérbios capítulo 4, versículo 14 diz: a Bíblia nos deixa bem claro: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Aleluia. Então o salmista aqui já vem nos direcionando para completamente outra coisa, a qual nós vemos nos tempos que nós vivemos. Ele nos direciona longe das coisas que estão diante de nossos olhos, né? Se nós queremos ter uma vida abençoada, irmãos, o segredo é esse aqui. O segredo não é você ter dinheiro. O segredo não é você ter uma conta bancária, um carro, uma casa. Não. Como muitos dizem aí, não. O segredo do homem de Deus, da mulher de Deus, é ser abençoado ao fato de evitar desobediência a Deus. Esse é o segredo, irmãos. O crente tem uma vida abençoada quando o crente se afasta. O que é ser santo? É você se afastar daquilo que não é de Deus. Esta é a autoridade que os demônios temem. A santidade. Não pense que é oração, não pense que é você a sua fortaleza. Não. A
força, a arma que você tem contra espíritos imundos é a sua santidade, o afastar das coisas do mundo. Esta é a arma do crente. No versículo, irmãos, 2, aqui diz: mas o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é o prazer do crente? Você andava perdido, longe de Deus, não tinha aliança com Deus, não conhecia nem quem era Deus. Nós tínhamos uma visão de um Deus falso, que hoje nós sabemos que é falso. É esse Deus que nós edificarmos, esse Deus que nós queríamos, um Deus falso. Mas quando Ele trouxe você para a presença dEle, irmãos, agora, irmãos, a nossa vida mudou. Glória a Deus. A nossa vida agora é outra. Os direcionamentos do nosso coração foi direcionado para outro canto. Nós se arrependemos, irmão. Arrependimento nada mais é do que a mudança de caminho. Você trajetava naquele caminho achando que estava certo, para de repente a iluminação de Deus vem sobre você e você muda aquela direção. Agora você está na direção certa, correta. E eu estou nessa direção certa, correta, o que é que eu tenho que fazer? Mas o meu prazer, a minha satisfação, a minha alegria, está na lei do Senhor. Glória a Deus. É isso aqui, irmãos, que enche o nosso coração, irmãos. É isso aqui que nós devemos estar se debruçando a cada dia, buscando mais e mais, pedindo a Deus que pelo Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos ensine a sua palavra, para que cada dia mais nós possamos ser abençoados por Deus, para que cada dia mais o nosso prazer esteja a meditar dia e noite na sua palavra. Se alimentar, irmãos, beber, matar a sua sede, matar a sua fome com um pão espiritual, um pão que não é desta terra, algo que é descido do céu, como Deus alimentava o seu povo com maná. Temos o maná em nossas mãos, devemos nos alimentar dia e noite delas, irmãos, destas palavras. O verso 2 nos mostra que as Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente consideração, com a firmeza, presunções de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente ela pode habitar-nos e entendê-las com o desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas reveladas. O justo ama a lei de Deus, e a lei de Deus expressa sua vontade, que o nosso prazer venha sempre a estar nas leis do Senhor, assim como a Bíblia nos orienta no Salmo 119, versículo 14, 16 e 35, ao dizer: regozijo-me em seguir os teus mandamentos, como o que se regozija com grande riqueza. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueça da tua palavra. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois ele encontra satisfação. Então, o nosso prazer é esse, irmãos, a lei de Deus. Este é o nosso prazer. No versículo 3 vai trazer a consequência de você meditar na palavra de Deus, de você amar a palavra de Deus. Esta é a consequência verdadeira, irmãos, daquele que serve ao Senhor, daquele que ama servir o Senhor. O que o versículo 3 diz? E ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que gera o seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará, irmão. Glória a Deus. Essa é a consequência do homem que ama a palavra, da mulher que se dedica a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Esta é a consequência. O Senhor nos compara com uma árvore junto a rio de água. Esta árvore é nutrida pelaquela água cristalina que passa ali perto dela. E a consequência de se alimentar desta água é que ela dá o fruto no seu tempo.
a folha não murcha. E tudo que essa árvore faz, prospera. Olha a consequência. Assim como José prosperou no Egito, o justo terá a tendência de florescer, como uma árvore que continuamente floresce, porque tem a água que dá vida perto dela. O que nos dá vida hoje? A palavra de Deus, irmão, está em tua mão, irmão. Está em tua mão. Então, alicerça as tuas raízes na palavra de Deus, para que você possa ser alimentado. Esta árvore é viva, tem raízes profundas e produz frutos. Esse princípio é ensinado no Salmos 92, versículo 12 ao 14, ao dizer que os justos florescerão como a palmeira, cercarão como o cedro do Líbano, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão vigorosos e verdejantes. O alimento para a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus. É nela que nós temos o vigor de caminhar, irmãos. É nela que nós temos a força para estar de pé. É a palavra. Não é o conselho dos homens. Não é as leis deste mundo. Não. A nossa lei é celestial. Não é daqui, irmãos. A qual foi lhe dada por amor. A qual foi derramada em sua vida a palavra do Senhor. Agora aqui, irmãos, no versículo 4, expressa aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Aqueles que não querem se achegam às palavras de Deus. Olha o que o versículo 4 diz: os ímpios não serão assim. O desobediente, aquele que não ama a palavra de Deus. Aqui diz, ó, os ímpios não serão assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Enquanto aquele que ama a palavra de Deus está alicerçado, sendo alimentado, firme, os ímpios, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, a palavra diz que são como a palha que o vento leva, irmãos. A palha, quando você ali varre debaixo de uma árvore, junta tudo ali, quando dá uma ventania, aquelas folhas saem tudo voando, irmãos. É como o ímpio, eles não têm onde se agarrar, irmãos. Eles não têm onde alicerçar a sua vida. A sua vida está solta aí. Vai lá, vem cá. Não tem o alicerce a qual nós temos pela palavra de Deus. Este versículo é escatológico e nos ensina que os ímpios estarão presentes no juízo de Deus e serão condenados. E o mesmo princípio anunciador por João Batista, ao dizer: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Lucas capítulo 3, versículo 16 a 17. Os salvos, regenerados pelo Espírito Santo, serão juntados com o trigo em seu celeiro, mas os ímpios serão batizados com fogo da ira de Deus e queimados como palha. Este fogo nunca se acaba. Glória a Deus. A nossa vida está alicerçada, irmãos. A nossa vida está alicerçada em Deus, irmãos. Ele é o nosso alicerce. Jesus é a pedra angular, é a principal pedra que sustenta a edificação. Há alguma edificação fora dele? Existe algo que você pode comparar neste mundo com Cristo? Não existe, irmãos. E aí nós temos a noção agora de quantas e quantas pessoas estão perdidas. Quantas e quantas pessoas não conhecem este conhecimento a qual foi te dado? A mente deles não foram abertas para entender o ponto principal, irmãos: Cristo. É por isso também que nos leva, irmãos, a entender que não devemos fechar a nossa boca, irmãos. Não devemos parar de anunciar,
Porque não sabemos, qualquer momento pode ser despertado e ter esse conhecimento, ter as raízes ali junto do rio de águas. Então, não pare de anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Não permita que nada empate de você falar do amor de Cristo. Para que eles também possam, irmãos, experimentar esta dádiva a qual foi nos dado, irmãos. Esta dádiva a qual foi dada a você. Você tem isso, irmãos, porque Deus lhe deu. Deus lhe entregou em sua mão. E como nossa vida não vai ser alegre, irmãos, até o conhecimento das coisas do céu, irmãos, até este conhecimento a qual Deus veio e te deu. Aleluia. No versículo 5, irmãos, aqui diz: portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo. Olha o destino daquele que não ama a palavra de Deus. Olha o destino daquele que não tem uma comunhão com o Senhor. Os ímpios não ficarão de pé, nem os pecadores na congregação dos justos. O que a palavra quer nos dizer, irmãos? Que naquele grande dia, irmãos, os ímpios serão condenados. Eles não ficarão de pé diante do Senhor. Eles não terão os seus pés alicerçados, irmãos, em Cristo Jesus. E não ter o pé alicerçado, eles serão cortados e lançados no fogo. O versículo 6: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos pecadores, dos ímpios, perecerá. Os dois caminhos da vida determinam o destino dos que os seguem. O Senhor cuida da vida do íntegro, e a herança deles permanecerá para sempre. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ao escrever que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Irmãos, devemos continuar firmes, irmãos. Continuar firmes, porque o nosso caminho já está pavimentado, irmãos. Nosso caminho já está alicerçado por Cristo Jesus. Se a sua vida é Cristo, a sua estrada já está feita, irmãos. Estamos caminhando até aquele grande dia que Ele virá nos buscar, mas a estrada já está pronta, irmãos. Os ímpios não têm esta garantia. Eles não têm a estrada, eles estão procurando o caminho e não estão achando. Mas nós fomos dado o conhecimento deste caminho, irmãos. Este caminho foi nos dado. Sabemos para onde nós vamos. Temos um pleno entendimento para onde nós vamos. Asaf, quando entrou no santuário de Deus, passou a compreender o destino dos ímpios. E então escreveu: certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair em ruína. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os fará desaparecer. Salmos capítulo 73, versículo 18 ao 20. Este é o destino daquele que não ama a Deus, irmãos. Mas nós foi-nos dado o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então persevera no Senhor. Persevera, continua, irmãos, buscando o Senhor dia e noite, tendo prazer no Senhor dia e noite, porque nada mais é valoroso do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar até imaginando aí: não, aquilo que eu penso pode ter mais valor, eu não posso deixar isso, eu não posso largar aquilo. Irmãos, larga tudo pelo Senhor, deixa tudo para trás, porque um dia, irmãos, a recompensa virá sobre a nossa vida, e lá naquele lugar você vai ver quanto foi valoroso você abandonar tudo e ter uma vida santa diante do Senhor. Glória a Deus. Só aquele dia vai nos mostrar o valor da agora, de hoje, de você deixar tudo para trás e servir ao Senhor verdadeiramente, em nome de Jesus.